Olá, olá, boa noite. Entrando aqui ao vivo. É um dia muito especial para mim, é a primeira live que eu faço aqui diretamente do Instagram do CPI Iuris OAB, um projeto lindo, um projeto que nasceu aí de um coração muito generoso da nossa coordenadora, e é um projeto que a gente está abraçando justamente com a perspectiva de que esse projeto cresça tanto e com tanta excelência como já é característica aqui do CPI Iuris. Quero me apresentar aos senhores. Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui que integra a equipe do CPI Iuris em duas disciplinas aí desse processo da OAB, que é os direitos humanos e o direito internacional. Então, eu sou aquela professora responsável pelas disciplinas pequenininhas, aquelas disciplinas que às vezes o aluno deixa para a última hora, mas não se enganem, ok? São aquelas duas disciplinas que podem fazer toda a diferença em relação à sua aprovação, em relação à obtenção ali daqueles 40 pontos que vão te levar diretamente para a obtenção daquela carteirinha. Mandar um beijo então para a professora Ana Parlato, que já está conosco aí, conectada na nossa live. Se você tem algum amigo, se você tem algum parente que está se preparando para o exame, já chama para entrar aqui na nossa live, porque hoje eu vim com muita coisa bacana em relação a essas duas disciplinas, inclusive com algumas dicas e alguns apontamentos e algumas previsões. Por quê? Porque a gente ativa, né? Alguns dias antes da prova, a gente acaba ativando ali aquele nosso faro e tentando justamente buscar compreender o que está no coração da banca para que o nosso aluno chegue ali com uma perspectiva mais tranquila para a realização daquela prova, ok? Então, a gente chega aqui hoje, a professora Ana Parlato me ofereceu aí 1 hora de live, então a gente vai dividir essa live em relação às duas disciplinas, tá? Então, aqui eu vou falar tanto de direitos humanos quanto de direito internacional. Mandar um beijo aí, ó, para quem já está entrando aí. A SJ Tavares Cardoso, entrando aí também a Nara Alves, sejam todos bem-vindos. A nossa maravilhosa professora Carol Carvalhal, que arrebenta aqui na disciplina do Direito Penal. Um beijo, Carol. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Lembrando que essa live, ela vai ficar salva, ok? Ela vai ficar salva aqui justamente para que vocês possam depois visualizar, vocês possam depois fazer, inclusive, o quê? Uma espécie de digestão em relação às informações que serão passadas aqui. Porque eu não vim com coisa pouca não, tá? Quando me propõe, assim, um desafio, a gente vem justamente com essas dicas, juntamente com esses apontamentos, porque o meu objetivo aqui é que vocês encarem as questões 18 e 19, que são aquelas questões de direitos humanos, e questões 20 e 21, que são aquelas questões de direito internacional, e que vocês tenham muita segurança no momento em que estiverem ali realizando a sua prova, ok? Pois bem, nessa 1 hora eu fiquei pensando, poxa, eu não vou ter aqui a professora Carol, de uma generosidade, né, Carol? Um beijo, Carol, você que é maravilhosa aí, nossa professora de Direito Penal, uma matéria tão importante. Inclusive, eu dei uma dica aqui, que a gente poderia fazer essas lives em duplas. Imagina, pessoal, eu e a professora Carol aqui, podemos estar falando de alguma temática que toca as duas disciplinas, Carol. Poderíamos falar ali da temática de discriminação racial, da questão da injúria racial. Seria uma dobradinha muito bacana. Então, vocês podem, inclusive, mandar aqui algumas sugestões, algumas dicas, o que vocês gostariam de ver aqui os professores fazendo. Então, a gente tem uma equipe muito bacana aqui e a gente poderia colocar esse pessoal para conversar, poderia colocar o pessoal de direito constitucional para conversar com a gente aqui em direitos humanos, falar ali sobre os tratados internacionais em direitos humanos e o processo específico de internalização, colocar o pessoal do direito civil para falar com a parte de direito internacional, a parte de cooperação jurídica internacional. Então, vem muita coisa boa aí e a gente precisa justamente desse feedback de vocês, desse apoio de vocês para implementar essas ideias e tornar esse projeto CPI Iuris um projeto
de excelência, um projeto de aprovação e que tem, então, uma possibilidade de utilizar todos esses referenciais, que é esse conjunto de professores que integram essa equipe, ok? Pessoal, então é o seguinte, já temos aí um tempinho da nossa live, o pessoal tá chegando aí, tá entrando, já chama o pessoal para entrar, chama a mãe, chama o pai, chama todo mundo, porque aqui a gente vai aprender muito com essas duas disciplinas, que são inclusive disciplinas do seu dia a dia, ok? Então já chama o pessoal aí, por quê? Porque eu quero conversar com vocês aqui em relação às temáticas mais cobradas nessas duas disciplinas, para que vocês possam, inclusive, organizar esses últimos dias aí do processo de preparação, tá? Lembrando aí que vocês estão a aproximadamente 15 dias do dia da prova, ainda dá tempo de organizar o conteúdo, organizar os resumos, com certeza, tá? Eu preparei um materialzinho que a professora Parlato me falou que já estaria aqui no link, aqui na bio. Eu confesso a vocês que eu não sou muito boa desse negócio aqui, mas ela falou que já estaria aí à disposição de vocês. Então já pega esse material para vocês acompanharem aqui com a gente, porque senão fica muito difícil, né? Fica muito difícil eu ficar falando aqui das questões e você ficar só ali mentalizando as alternativas. Então já pega esse material aí que a gente vai acompanhar junto com vocês esse material específico, ok? O que tem nesse material, professora? Nesse material eu dividi entre direito internacional público e direito internacional privado e direitos humanos, tá? Eu coloquei então as 3 disciplinas ali dentro desse material e eu fiz questão de trazer todas as 4 questões cobradas no último exame. Então, no exame 34, nós tivemos 2 questões de direitos humanos e 2 questões de direito internacional. Questões 18, 19, 20 e 21, ok? Então, o que você vai fazer? Vamos resolver essas questões para a gente o quê? Atualizar, inclusive, o nosso processo de aprendizagem, ver aí mais ou menos como que a banca está cobrando. E algo que chamou bastante atenção em relação ao exame 34 é que ele cobrou temáticas que já haviam sido cobradas em exames anteriores. Pessoal, não tem jeito. Não existe uma metodologia que seja mais eficiente nesse processo de retomada, nesse processo de revisão, do que a solução de exercícios, ok? Então, o que eu pensei? Eu pensei em trazer essas questões, vou apontar para vocês aqui quais são os temas que despencam aqui, tá? Os temas mais cobrados, levantamento que eu mesma fiz, tá? Coletei ali todos os temas, verifiquei quais são os temas preferidos, o que a banca gosta e de que forma a banca cobra, tá? E aí, eu quero trazer para vocês também um pouquinho de atualização da jurisprudência, tá? Nós tivemos boas jurisprudências que foram lançadas aí nos últimos dias e são jurisprudências que eu confesso a vocês que elas tocam o meu coração no sentido de que se eu fosse examinador, eu faria questões relacionadas a elas. E aí, quando a gente tem esse faro, quando a gente tem esse sexto sentido de verificar, olha, essa jurisprudência aqui ela é um pouco diferente, ela é algo que poderia ser cobrado, pimba! A gente pega e traz ela aqui para os senhores, ok? Lembrando que esse é um evento ao vivo, então se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum questionamento, já pode colocar aqui na nossa live, tá? Vocês podem mandar aqui que eu estou acompanhando. E com isso, hoje então é um dia de aparar arestas antes do momento final, que é o dia da sua prova, tá? Então pegou o material aí que eu preparei para vocês? Se você pegou o material, manda aqui na nossa live, escreve assim, peguei. Tá tudo certo, professora? Por quê? Porque aí eu já tenho um feedback, inclusive, de quantos alunos já estão com esse material, porque seria muito importante que vocês tivessem esse material, tá? Então, ele vai estar aqui descrito na bio, eu acho que é assim que fala, né? Acho que ele vai estar aqui na bio, e aí vocês já pegam esse material e já guardem justamente como um material de revisão dessas duas disciplinas. Uma coisa muito interessante a ser considerada é, afinal, como você trabalhou essas duas disciplinas ao longo da faculdade? Você teve um bom professor de direitos humanos? Você teve um bom professor de direito internacional? Ou
foram disciplinas que você teve ali no fim do curso, no momento que você já estava ali para se formar e falou, ai meu Deus do céu, ainda tem que estudar esse negócio? Normalmente, os alunos fazem parte desse segundo grupo. Alunos que o quê? Que estudam civil, penal, administrativo, constitucional e deixam essas matérias residuais um pouco de lado ou em segundo plano. E acaba, pessoal, que aqui na UAB, essas matérias fazem a diferença. E elas fazem a diferença por quê? Porque aqui são 4 pontos. Meus queridos, se vocês soubessem a quantidade de alunos que nos procuram depois da prova e falam assim, professora, pelo amor de Deus, eu preciso anular pelo menos uma dessas questões, eu preciso da mudança de gabarito de pelo menos uma dessas questões, porque eu estou por um ponto. Ô, gente, o coração da gente dói. Aí, ó, o professor Diego entrou aí, professor Rubens. Não é, professores? O nosso coração dói. Quando o aluno chega pra gente e fala o quê? Professora, é uma questão. Foi uma questãozinha ali que eu marquei errado. E aí a gente luta e a gente pensa, poxa, se o aluno tivesse prestado atenção naquelas dicas de direitos humanos e de direito internacional, ele teria o quê? Ele teria logrado êxito. Olha aí, o professor Diego dizendo que dói. Dói muito, pessoal. Então, presta atenção. Na matéria de direitos humanos, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas, tá? Vou passar para vocês aqui alguns apontamentos, porque, primeiro, são questões longas, tá? O que é uma questão longa? É aquela questão que vai te contar uma história, uma situação hipotética, em geral uma situação bem triste. Por quê? Porque é uma situação de violação, é a pessoa que teve um direito violado, é a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. É uma história triste que ele te conta. Aí, na sequência, ele te coloca no papel de advogado e pergunta assim, e aí? Você é o advogado desse pobre coitado. O que você vai fazer por ele? E naquele momento, eu preciso que vocês se comprometam com 2 coisas importantes. Primeira coisa, empatia. Tenha empatia em relação à vítima daquela historinha. Se coloca no lugar dela e pensa assim, poxa, se fosse eu, como eu gostaria que essa situação fosse trabalhada? Empatia, pessoal, é algo que falta hoje no mundo. Mas falta também em relação a muitos candidatos que respondem questões de direitos humanos de forma desrespeitosa. Queridos, as questões não aceitam desrespeito em relação a essa temática. Direitos humanos, às vezes, é compreendido como um direito que só serve para aqueles que estão presos, é o chamado direito dos mandos. E não. Muitas vezes, com essa empatia e com um pouquinho de bom senso, você acaba logrando êxito na questão. Aí você vira para mim e fala assim, tá, professor, então eu já entendi, primeira dica, ter empatia em relação ali ao indivíduo que está envolvido na situação. Sim. Segunda coisa, bom senso. Busque sempre aquela resposta que seja mais próxima daquele objetivo maior dos direitos humanos. Qual é a finalidade principal das regras de direitos humanos, pessoal? Para que foram criados esses direitos? A finalidade principal é a busca da dignidade da pessoa humana. Olha aí o professor Diego respondendo. A dignidade da pessoa humana é o ponto de partida e é o ponto de chegada dos direitos humanos. Então, busque aquela alternativa que seja mais condizente com esse caminho. Beleza? Maravilha! Agora é o seguinte, como me preparar para direitos humanos? Porque, professora, é um mundo de possibilidades. Coloquei para vocês, olha aí, ó, Alfinetando respondeu, combater a homofobia e colocar em prática os direitos humanos, com certeza. E sabe o que é o pior, Alfinetando? É que homofobia é uma coisa que eu tenho dificuldade de compreensão, porque é algo que as pessoas têm um incômodo, sendo que aquilo não tem nada a ver com a vida delas. É simplesmente a pessoa não conseguir olhar para o diferente e aceitar o diferente. Queridos, as pessoas podem ser diferentes, ainda bem que elas são diferentes. E tá tudo bem. Tá tudo bem a pessoa ter o quê? Tem uma orientação sexual diferente, a pessoa tem uma cor da pele diferente, a pessoa tem um sotaque diferente. Hoje até o sotaque das pessoas incomoda.
A gente tem que parar com isso. A gente tem que aceitar que o quê? Que o diferente é legal e que o respeito tem que prevalecer. Essa é a regra maior de direitos humanos. Inclusive, alfinetando, em relação à prova de vocês que se aproxima, eu tenho algumas suspeições, vamos dizer assim, né? Eu tenho ali algumas apostas, vamos colocar assim, em relação a essa prova que se aproxima. Por quê? Porque existem duas temáticas que são temáticas que estão agora mais do que nunca na ordem do dia. A todo momento a gente tem visto isso na mídia, a gente tem visto isso nas redes sociais, a gente tem visto isso na jurisprudência. O Brasil tem assinado documentos, o Brasil tem firmado compromissos em duas temáticas específicas que eu quero que vocês fiquem ligadíssimos em relação a essas duas temáticas. Quais são elas, professora? Discriminação racial. Atenção, tá? Aquela jurisprudência que equiparou a injúria racial ao crime de racismo, ela ainda não apareceu nas provas. O que indica que pode ser que ela apareça agora, tá? Então, primeira coisa que eu queria que vocês guardassem aí como temática para estudar: discriminação racial. Lembrar que a discriminação racial, ela é trabalhada no sistema global, ela é trabalhada no sistema regional e ela é trabalhada no sistema nacional. E por que eu estou chamando a atenção para a discriminação racial? Porque o último tratado, que foi agora internalizado com status de emenda constitucional, foi a Convenção Interamericana contra o Racismo e demais formas de intolerância. Muita atenção para essa convenção, tá? No exame de número 34, o último, eles cobraram Tratado de Marrakech. Presta atenção na nossa estratégia aqui. Até a presente data, nós só temos 4 documentos que foram internalizados com status de emenda constitucional. Somente 4. Convenção de Nova York para pessoas com deficiência, o protocolo dessa Convenção de Nova York, o Tratado de Marrakech e esta última Convenção Interamericana contra o Racismo e demais formas de intolerância. Atenção, somente os 4. O Tratado de Marrakech foi cobrado no último exame. Como é que ele foi cobrado, professora? A parte conceitual. Aprenda uma coisa e se prepare. Quando nós temos um tratado ou uma convenção como estas, que ainda não apresentaram resultados na jurisprudência, ainda não foram discutidas doutrinariamente a fundo, o que o examinador gosta de cobrar é conceito. Então, uma dica de ouro que eu vou te dar aqui hoje, e você que está nos acompanhando aí na live, você já pega essa dica aí. Conceitos presentes dentro da Convenção Interamericana contra o Racismo e demais formas de intolerância. Eu tenho uma grande aposta em relação a essa convenção, beleza? Esse é o primeiro tema, que é a minha grande aposta. Segundo tema, que eu considero um tema quente na parte de direitos humanos, é a temática da homofobia e transfobia, ok? Só que aqui tem um detalhe importante. Essa temática da homofobia e transfobia, nós não temos convenções específicas sobre o tema, nós não temos acordos internacionais ou regionais específicos sobre o tema, mas não se engane, nós temos muitas decisões e jurisprudência em relação a essa matéria. Então, de que forma homofobia e transfobia será cobrada na sua prova? A partir do conhecimento da jurisprudência. Portanto, dica importante, vá atrás do seu motorzinho de busca aí por jurisprudência e leia e estude todos os informativos dos últimos 2 anos que contenham decisões sobre esta temática, tanto do STF quanto do STJ. Combinado? São as 2 apostas quentes que eu tenho para o próximo exame na parte de direitos humanos. Daí, pessoal, no material que a gente preparou aqui,
eu coloquei para vocês 7 temas que eu considero que são os mais quentes. Por quê? Porque a gente faz essa varredura e percebe que eles são sistematicamente cobrados. Presta muita atenção. Direitos humanos, eles são formados em camadas de proteção, perfeito? Então, a gente tem aquela parte da teoria geral, que é aquela parte onde a gente estuda os fundamentos dos direitos humanos, as características, o conceito, a interpretação, a aplicação, que não é uma parte muito cobrada de forma direta aqui na sua prova. Beleza. Na sequência, os direitos humanos são desenvolvidos em 3 camadas. Beleza? Uma primeira camada global, que é uma camada coordenada pela Organização das Nações Unidas. Nessa camada global, são desenvolvidos alguns instrumentos, como a Declaração Universal de Direitos Humanos e os 2 pactos internacionais de direitos civis e políticos e de direitos econômicos, sociais e culturais. Esses 3 documentos, eles compõem o chamado sistema global. Professor, o sistema global é muito cobrado pela GV nas provas da OAB? Não. O que eles gostam mais dessa parte do sistema global é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Esse pacto, sim, eles gostam de cobrar, porque é um pacto que eles cobram, inclusive, na literalidade, tá? Na sequência, a gente tem o sistema regional. Hoje, nós temos no mundo 3 sistemas regionais reconhecidos. Um sistema europeu, que é o mais antigo, o sistema interamericano, que é o nosso sistema, e o sistema africano. Queridos, o coração da sua banca bate pelo sistema interamericano, ok? Ou seja, foca no sistema interamericano. Mas eu foco no quê, professor? É o mundo de possibilidades. Seguinte, você estude a Convenção Americana, sobretudo os artigos 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Os 5 artigos que eu mencionei aqui. E estude os 2 órgãos de monitoramento e controle, que são Comissão Interamericana e Corte Interamericana. Ok? Comissão Interamericana e Corte Interamericana. Estude, sobretudo, o funcionamento desses 2 órgãos. Por quê? Porque é nessa comissão que o advogado pode pleitear demandas individuais. Beleza? Jóia. Na sequência, você tem o sistema nacional. E nesse sistema nacional, você tem a Constituição, que é uma parte muito importante de ser estudada. O que é o mais importante da Constituição, professora? Artigo 5º, parágrafo 3º, que é o processo diferenciado de internalização de tratados que versem sobre direitos humanos. Qual é o quórum específico para esses tratados? 2, 2, 3, 5. 2 casas, 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E o artigo 109, parágrafo 5º, que versa sobre o incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Além disso, foco também nos 2 grupos vulneráveis que a gente trabalhou aqui e que o Alfinetando acompanhou comigo ali, homofobia e transfobia e a questão da discriminação racial. Tá entregue de bandeja para os senhores os temas a serem estudados na parte de direitos humanos, ok? No último exame, que foi o exame de número 34, foram cobradas 2 questões de direitos humanos. A primeira questão é uma questão que pede o conhecimento do conceito, olha bem, pessoal, o conceito de exemplar em formato acessível que aparece no Tratado de Marrakech. Aí você fala, professora, para que cobrar isso? Queridos, eles podem cobrar o que eles quiserem. Só que isso aqui, esse bizu, em relação aos conceitos, eu já tinha falado com os alunos. Falei, olha, o Tratado de Marrakech ainda não foi cobrado. E quando ele começar a ser cobrado, eles vão cobrar conceito. Olha aqui a questão, tá? Vou ler aqui rapidamente só para vocês acompanharem.
Você está trabalhando como advogada para um grupo de estudantes universitários com deficiência visual. Eles relataram ter muita dificuldade para estudar, pois há pouquíssima disponibilidade de obras científicas com exemplar em formato acessível. Para preparar sua atuação no caso, você recorreu ao Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas com deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Beleza. Deixa eu colocar aqui para eu ler para vocês. Pois bem, como ponto de partida no seu caso, olha bem, exemplar em formato acessível, segundo o Tratado de Marrakech, deve ser entendido como... Aí o que ele fez? Ele coloca 4 alternativas e ele quer que você saiba a literalidade de que exemplar em formato acessível, de acordo com o artigo 2º, a linha B do Tratado de Marrakech, significa a reprodução de uma obra de uma maneira ou forma alternativa que dê aos beneficiários acesso à obra, inclusive para permitir que a pessoa tenha acesso de maneira tão prática e cômoda como uma pessoa sem deficiência visual ou sem outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Portanto, dica de ouro. Abre o olho para as definições da Convenção Interamericana contra o Racismo e demais formas de intolerância. Conceitos importantes. Conceito de discriminação racial, conceito de discriminação indireta. Olha bem, olha como essa convenção ela inovou. Ela traz um conceito de discriminação indireta. A pessoa pode estar discriminando sem nem saber. Ela traz o conceito de discriminação agravada. Ela traz o conceito de racismo, não como atitude, e sim como teoria. Isso também é algo que muda. E ela traz o conceito de intolerância. Anotou aí para estudar? Maravilha. A segunda questão que foi cobrada no 34º exame foi mais uma questão, como eu coloquei para vocês, em relação ao quê? A um caso hipotético, onde eles questionam o quê? Que existe uma situação de gravidade e urgência. Situação de gravidade e urgência pede o quê? Medidas de urgência. Professora, dentro do sistema interamericano, eu posso entrar com pedido de uma medida de urgência? Pode, pode. E eu coloquei para vocês aí no material justamente uma tabelinha que mostra a diferença das medidas de urgência que você pode pedir para a comissão e medidas de urgência que você pode pedir para a corte. Por quê? A comissão, ela solicita medidas cautelares. Já a corte, ela solicita medidas provisórias. É diferente? É diferente. Cuidado, cuidado. Pega esse material que eu tô te apresentando, que isso aqui vale ouro. E o que é a diferença mais importante entre a medida de urgência que a comissão apresenta e a medida de urgência que a corte apresenta? O caráter vinculante ou não. Eu sou o Brasil, eu sou o Estado que estou cometendo uma violação e que está ocasionando aquela situação de urgência. Eu recebi uma medida cautelar da Comissão Interamericana. Eu, Brasil, sou obrigado a cumprir? Não. Por quê? Porque essa medida cautelar da comissão, ela é não vinculante. Por que ela não é vinculante, professora? Porque a previsão dessa medida não está no texto da Convenção Americana que eu me comprometi a cumprir. Onde é que está previsto essa possibilidade dessa medida cautelar? No regulamento da comissão. Então, não sou obrigada a cumprir. Ninguém me perguntou se eu estava de acordo com aquele regulamento. Diferente da medida provisória que a Corte Interamericana pode mandar para o Brasil. Aí é diferente por quê? Porque se for uma medida provisória, ela é vinculante. Vinculante por quê? Porque ela está prevista na Convenção Americana que eu, Brasilzão, me comprometi a cumprir. Cuidado, tá?
Então, a segunda questão da parte de direitos humanos do exame de número 34 foi uma questão questionando se seria possível entrar com uma solicitação de uma medida de urgência à Comissão Interamericana. E a resposta foi justamente o quê? Que poderá solicitar que o Estado brasileiro adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis a pessoas vítimas de violação dos direitos humanos. Então, guarda. Medida cautelar, comissão. Medida provisória, corte. Medida cautelar não vinculante, medida provisória vinculante. Guardou? Maravilha. Agora, pessoal, vamos passar para a nossa segunda disciplina, Direito Internacional. Você se lembra quando você estudou Direito Internacional ali na faculdade? É um ramo do direito que é tão chique, né? As pessoas viram e falam assim, ai, professor, eu acho Direito Internacional chique. É chique nada, pessoal. Direito Internacional é tranquilão, ok? Só que aqui tem um ponto. E aqui eu quero, abrir os olhos de vocês mais uma vez. Quando a GV coloca Direito Internacional, ela está dizendo que ela vai cobrar Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Público e privado. Professora, eu tô aqui pensando, eu me lembro que eu estudei público lá no início da faculdade. Isso mesmo. E eu me lembro que eu estudei privado lá no final da faculdade. Olha aí, o Alfinetando disse que nem lembra se ele teve Direito Internacional. Teve sim, senhor, ok? Teve sim, senhores, ok? É porque vocês não dão valor para nós, professores, quando estão ali no banco da faculdade, né? Mas não tem problema não. Por quê? Porque eu tô aqui para te contar o que é o mais importante nessa matéria. E mais, tô aqui para te trazer boas notícias. Olha só. Cobrança de público e privado, ela é feita na mesma proporção. Normalmente, então, nós temos 50% de questões para público, 50% de questões para privado. Contabilizando que nós temos 2 questões de internacional, normalmente é uma de público e uma de privado. Normalmente. Mas pode acontecer que a GV, naquele exame específico, queira colocar 2 de público ou queira colocar 2 de privado. Foi exatamente o que ela fez no exame 34. No exame de número 34, ela colocou 2 questões de público. Uma questão sobre nacionalidade, ok? Ela colocou, deixa eu só confirmar aqui, isso, uma questão sobre nacionalidade e uma questão sobre os direitos dos imigrantes. 2 questões de direito internacional público. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Normalmente, quando a GV traz 2 questões de público, no próximo exame, ela vai trazer 2 questões de privado. Por quê? Justamente para manter essa proporção. Jura, professora? Juro para vocês. E essa é a minha grande aposta. Eu espero do fundo do meu coração, GV, que você traga 2 questões de privado nesse próximo exame. Justamente para a gente manter essa proporção. Se isso acontecer, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque você tem muito menos conteúdo para estudar de direito internacional privado do que de direito internacional público. Sério, professora? Sério. Professora, quais são os temas de direito internacional público que são mais cobrados pela GV para a OAB? Eu catalogo para vocês pelo menos 2 temas. 3 temas. Primeiro tema, um tema que apareceu agora no 34, provavelmente não vai aparecer no 35, mas é um tema bastante cobrado, que é nacionalidade. Ah, mas nacionalidade eu estudei em direito constitucional. Estudou. Mas nacionalidade tem tudo a ver com direito internacional público, por quê? Porque nacionalidade é um ato discricionário do Estado. E nacionalidade tem a ver com o vínculo político-jurídico entre um indivíduo e uma nação, e um Estado, né? Então, nacionalidade é uma temática bastante cobrada, mas não é a minha aposta para o próximo exame, tá? Por quê? Porque ela já foi cobrada no 34 e eu acho que ela não aparece no 35. Professora, como é que ela foi cobrada no 34? Da forma que sempre é cobrada, pessoal. Artigo 12 da Constituição, inciso 1º,
as situações em que o indivíduo pode ser considerado um brasileiro nato. Simples. Então, colocou uma situação lá, que o menino nasceu na Alemanha, mas depois o menino queria vir para o Brasil, e ele foi registrado lá na Alemanha, e perguntava se ele precisava ser registrado aqui no Brasil, ou se ele deveria entrar com ação de opção, o básico do artigo 12, inciso 1º. Beleza. Mas não acho que essa é a temática mais forte para ser cobrada no próximo exame. E qual é a temática mais forte para ser cobrada no próximo exame? Anote aí. Lei 13.445. O que é a Lei 13.445? É a nossa lei da migração, ok? A Lei 13.445 é a legislação que trata dos imigrantes aqui no Brasil. Qual que é a parte mais importante dessa lei, professora, para eu estudar para a minha prova? As 4 medidas de saída compulsória do estrangeiro, ok? Então, essas 4 medidas são as medidas que eu considero que tem maior possibilidade de cobrança. Quais são elas? Repatriação, quando o indivíduo nem sequer entrou, dali mesmo ele já é convidado a se retirar. Segundo, a deportação, quando o indivíduo já está aqui no nosso território, mas ele está em uma situação de irregularidade e ele é convidado a se... Desculpa, tivemos aqui uma falha. Então, eu estava falando quais são as 4 modalidades de saída compulsória. Então, repatriação, deportação, expulsão, que é a que a GV agora tem predileção, e extradição. Qual é minha grande aposta? Minha grande aposta é extradição. Por quê? Porque expulsão foi cobrado no exame 33, ok? E provavelmente não vem no 35, tá? Mas extradição não foi explorada nos últimos exames. Então, extradição é a medida mais complexa, mas é a medida que eu considero aí com maior propensão de cobrança, ok? Sobretudo, aquele ponto específico da pena ter que ser de 30 ou poder ser de 40 anos. Nós não tivemos um aumento da pena máxima no Brasil para 40 anos a partir do pacote anticrimes? Pois é, isso tem uma implicação direta com a questão da extradição. Estuda essa partezinha. Por quê? Porque quando o Brasil manda um indivíduo extraditado, ele estabelece alguns compromissos com o Estado que está recebendo aquele indivíduo. E um dos compromissos é que, se o Estado for aplicar uma pena, que é uma pena que não é aceita no Brasil, deveria haver uma comutação da pena por prisão por até 30 anos. Só que, se a requisição da extradição ela for feita no advento já da nova lei, o Brasil já admite 40 anos, ok? Joia? E a terceira temática de direito internacional público que a GV adora também é a questão dos diplomatas, a imunidade que eles possuem. Presta muita atenção. Agentes diplomáticos, a missão que eles ocupam, o carro que eles utilizam, a casa do embaixador, os documentos da missão, todos eles são cobertos por uma espécie de campo de força. Nossa, professor, um campo de força? É. Para que serve esse campo de força? Esse campo de força impede que a legislação brasileira tenha uma incidência em relação a esses indivíduos ou a esses bens. Ou seja, eles não cumprem as regras aqui no Brasil. Ué, professora, mas isso quer dizer que eles ficam impunes? Não. Imunidade não significa impunidade. Eles vão cumprir as regras do país que os enviou. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eles não pagam multa, eles não pagam impostos, eles têm uma série de isenções, joia? E tem um ponto muito interessante da jurisprudência, que é o seguinte: uma embaixada, e aqui eu faço até uma dobradinha com o nosso professor de direito tributário.
Olha como seria interessante o encontro aqui do direito internacional com o direito tributário. A embaixada alugou uma casa muito bonita, para funcionar como embaixada. E aí, sabe o que aconteceu? A embaixada não pagou IPTU. Não pagou. Por quê? Porque ela falou assim, não paguei o IPTU porque eu sou uma embaixada e eu tenho imunidade e eu não preciso pagar o IPTU. Aí vem um ponto. A embaixada precisa pagar? Pela legislação, o IPTU está ligado com a questão do proprietário. Quem tem a obrigação de pagar o IPTU não é o inquilino, é o proprietário. Então, a embaixada, efetivamente, ela não tem que pagar. Mas isso não retira a obrigação do dono daquela casa pagar aquele imposto predial. Tá entendido? Só que o que é o mais cobrado dessa parte pela GV? A questão da imunidade de jurisdição e imunidade de execução. Sabe o famoso ganha, mas não leva? O ganha, mas não leva é uma realidade que pode aparecer dentro de uma questão envolvendo embaixadas. Exemplo, amanhã você é um advogado e chega um cliente para você e fala assim, doutor, eu tô com um problema aqui, eu trabalhei aqui na embaixada do Suriname e a embaixada do Suriname não me pagou o 13º. Por que não pagou o 13º? Porque eles acham que não é um direito devido. Aí vem a primeira pergunta. Posso ajuizar uma ação contra a embaixada do Suriname? Pode. E provavelmente você vai ter ganho de causa. Mas o ponto é, na hora que eu for cobrar, ok? Na hora que eu for cobrar a execução daquela sentença, pode ser que eu tenha uma triste notícia de que aquela sentença não vai ser executada. Por quê? Porque não existem bens daquela embaixada que não estejam cobertos pelo véu da imunidade. Então, uma coisa é a imunidade de jurisdição, outra coisa é a imunidade de execução. Uma não implica na outra. O Finantano pergunta aqui, existe a possibilidade de rediscutir sobre a República de Utopia e o reino de Lilliput em questões de direito internacional? Para OAB, não. Lilliput ficou muito conhecido ali no concurso para o CACD, né? Que é aquele concurso de admissão na carreira diplomática. Mas para as questões aqui da GV, eu acredito que não venham questões naquele nível absurdo, né? De trato em relação à matéria. Combinado, então? Da parte de direito internacional público, qual que é o seu foco principal? Os nossos amados estrangeiros, ok? Então, você vai pegar a lei 13.445 e ela vai virar o quê? A sua melhor amiga, vai ficar ali, ó, na sua mesinha de cabeceira, aguardando a leitura atenta. Todos os dias antes de dormir, você vai ler um pouquinho dessa lei. Combinado, então? Chegamos na parte de direito internacional privado. Pessoal, eu confesso para vocês que direito internacional privado não é tarefa fácil a compreensão desse ramo do direito. Mas uma vez que você entende, você não erra nunca mais. Olha só, existem basicamente 4 pontos do direito internacional público que vocês têm que ficar atentos para a sua prova. Quais são eles, professor? Competência, elemento de conexão, homologação de sentença e cooperação jurídica internacional por carta rogatória ou por auxílio direto, ok? São os 4 pontos para vocês ficarem ligados aqui em relação ao direito internacional privado. De novo, competência, elementos de conexão, homologação de sentença e cooperação jurídica internacional, que pode ser feita por carta rogatória ou por auxílio direto. Beleza? Beleza. Vamos começar então pela parte de competência e elementos de conexão. Presta atenção. Competência e elemento de conexão você vai utilizar para resolver conflitos de lei no espaço. Amanhã você vai estar lá sentado no seu escritório, tá? Imagina aqui que atrás de mim tem ali o seu escritório. E vai chegar um cliente para você e vai falar assim, doutor, eu tenho um problema. Porque é isso, né? O cliente vai te trazer sempre um problema.
Sim, qual é o seu problema? Seguinte, doutor. Eu sou brasileiro, moro no Brasil, e eu fui fazer meu mestrado na Argentina e me casei com uma argentina durante o processo de mestrado. E hoje nós moramos no Brasil, mas nós não queremos permanecer casados. Nós queremos nos divorciar. Tô entendendo. Tá, e aí? E aí a primeira coisa, doutor, esse divórcio que eu quero estabelecer com ela, ele tem que ser ajuizado lá na Argentina, onde nós nos casamos, ou ele pode ser ajuizado aqui no Brasil? Isso é o famoso onde? Onde devo ajuizar essa ação? No Brasil ou fora do Brasil? Para responder este questionamento, você precisa conhecer de competência. O Brasil, o Código de Processo Civil, nos artigos 21, 22 e 23, estabelece basicamente 2 tipos de competência. É muito fácil isso. Primeiro, a competência exclusiva. E segundo, a competência concorrente. Exclusiva e concorrente. A concorrente aparece nos artigos 21 e 22 e a exclusiva no artigo 23. Beleza. Até aqui, tudo bem. Mas o meu problema é esse, professora. Como saber quando é competência exclusiva, ou seja, só no Brasil, e quando eu posso acionar a jurisdição externa? Seguinte. Se a questão trouxer uma ação envolvendo imóvel situado no Brasil, bem situado no Brasil, então é um caso de sucessão, é um caso de divórcio, é um caso de disputa por bens, e esse bem está situado no Brasil, a jurisdição será exclusivamente do Brasil. Acabou. Atenção, então. Falou a questão que tem um bem situado no Brasil, jurisprudência exclusiva do Brasil. Memorizou isso aí? Memorizei. Pois bem, todas as demais situações, todas, se não envolve bem situado no Brasil, tanto faz. É competência concorrente. Tanto faz você entrar com essa ação aqui no Brasil ou fora do Brasil. E sabe o que tem mais? Você pode, inclusive, entrar com a ação nos 2 lugares. Por quê? Porque não gera litispendência. Ok? Então, você pode entrar com essa ação no Brasil, fora do Brasil, que não gera litispendência. Anotou aí, então? Competência exclusiva, bem situado no Brasil. Competência concorrente, todo o resto. Resolvemos a primeira parte do problema do seu cliente. Então, você vai perguntar para ele assim, fulano, então você está casado aqui, né, com a Maria. Maria é argentina, você é brasileiro, vocês moram no Brasil. E vocês têm algum bem? Aí ele vai te falar assim, doutor, a gente tem um imóvel aqui em Brasília. Ah, tem imóvel aqui no Brasil? Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com essa ação aqui no Brasil. Resolvemos o primeiro problema, o onde. Segundo problema, o como. O juiz, definir que é aqui no Brasil, o juiz brasileiro, quando pegar ali aquela ação de divórcio, ele vai aplicar a lei brasileira, lá do Código Civil Brasileiro, ou não. Ou ele vai aplicar a lei argentina, levando em consideração que o casamento foi feito na Argentina. Qual é a lei aplicada? Aí que vem o elemento de conexão. E aqui no material eu deixei para vocês, deixa eu ver se eu deixei, não deixei não. Mas existe um quadrinho que eu chamo de quadrinho salva-vidas. É um quadrinho onde eu tenho todas as qualificações e os elementos de conexão. Você aí que é nosso aluno aqui do CP Iuris, se vocês tiverem acesso às minhas aulas, nas minhas aulas eu trago esse quadrinho com as situações e os elementos de conexão. Então, por exemplo, nesse caso concreto, que é um caso de divórcio, questões de direito de família, a lei utilizada será a lei do domicílio.
Aí você vai perguntar para esse cliente. Beleza, você é brasileiro, ela é argentina, o casamento foi na Argentina, vocês têm um imóvel no Brasil, já decidimos que a ação vai ser impetrada no Brasil. Ótimo. Vocês me disseram que moram no Brasil. Sim, o nosso domicílio é no Brasil. Então, nesse caso, o juiz brasileiro irá aplicar qual legislação? Legislação brasileira. Por quê? Porque é a lei do domicílio do casal. Vocês entenderam como é que é o esquema? Vamos colocar um outro exemplo, porque às vezes, por exemplo, vocês pegam o jeito. Imagina que o José é um brasileiro que foi para a Itália fazer o doutorado e acabou ficando na Itália. Acabou ficando, morando na Itália e tá lá na Itália. E o José, ele vem uma vez por ano no Brasil para passar férias. E da última vez que ele veio no Brasil passar férias, ele foi fazer um mergulho e ele faleceu. A GV adora matar os personagens das situações, tá? Então o José faleceu. Faleceu e deixou um imóvel no Brasil e um imóvel na Itália. E aí a GV vem e pergunta: você é o advogado da esposa do José. E aí eles perguntam: em qual local deve ser aberto o inventário do José? No Brasil ou na Itália? Qual a resposta? Ele tem bem situado no Brasil? Tem. Então você abra o inventário aqui. Ah, mas ele tem um bem também na Itália. Você abra 2 inventários. E pode isso, professora? Pode. Você abre um inventário no Brasil para o bem no Brasil, um inventário na Itália para o bem da Itália. E qual será a lei aplicada? Aí vem o segundo ponto. Onde é que o José mora? Ah, o José mora na Itália. Então, o juiz brasileiro vai resolver a situação da sucessão do José deste imóvel que está aqui no Brasil com base na lei italiana. Nossa, professora, mas eu já achava que concurso para juiz era difícil. Agora o juiz tem que conhecer até de lei de outros países? Não, pessoal. Por quê? Porque quem tem que trazer essa lei, o que é essa lei, como funciona, é a parte que alega. Então, ela vai apresentar prontinho para o juiz. Beleza? Então, elemento de conexão é o que define qual a lei aplicável. Quais são as situações preferidas da GV? Sucessão. Em caso de sucessão, aplica-se a lei do domicílio do defunto ou desaparecido. Direito de família, aplica-se a lei do domicílio das partes. E direito das obrigações, contratos. Contratos são regidos pela lei do local onde eles foram assinados. Guarde esses 3 elementos de conexão, que são os elementos mais cobrados pela sua banca. Joia? Em relação à homologação de sentença, é muito importante vocês guardarem os requisitos para a homologação de sentença. O que é a homologação de sentença? Para começar, a homologação de sentença é uma das formas de cooperação jurídica internacional. Só que fica muito ligado, por quê? Porque a homologação de sentença não precisa de tratado, não precisa de promessa de reciprocidade. A homologação pode acontecer independente de tratado ou promessa de reciprocidade, tá? O Alfinetano falou aqui que é obrigação de todos conhecer as legislações, mas a gente está falando de mais de 200 países. Imagina, se a gente não consegue nem conhecer direito, o direito brasileiro em todas as suas nuances, como seria ter que conhecer o direito espanhol, o direito italiano, o direito chinês, o direito japonês? Pessoal, coisa difícil, ok? Mas não se preocupe, podem estudar aí para juiz, se esse for o desejo de vocês, porque nessas situações específicas, a própria parte traz ali a lei, tá? A materialidade da lei. Muito bem, em relação à homologação de sentença, o que é importante saber sobre a homologação de sentença? Os requisitos para que a sentença seja homologada. Sobretudo, lembrar que homologação de sentença não precisa do trânsito em julgado da sentença que será reconhecida. A sentença tem que ser eficaz. Atenção com isso, tá? Isso já apareceu, inclusive, na jurisprudência.
a sentença a ser homologada, ela não precisa ter transitado em julgado. Basta que ela tenha o quê? Eficácia. Combinado? Joia? Esse é um ponto importantíssimo. E o último ponto importante em relação à cooperação jurídica internacional são as situações de carta rogatória e auxílio direto. Presta atenção. Quando é que eu uso carta rogatória e quando é que eu uso auxílio direto? Se a solicitação da cooperação, seja para citar alguém, produzir uma prova, for uma situação que parte de um juiz que está atuando lá no processo lá fora, ela deve chegar no Brasil por meio de carta rogatória. Então, carta rogatória é um instrumento utilizado de juiz para juiz. Então, é o juiz estrangeiro solicitando a cooperação de um juiz brasileiro. Carta rogatória. Vai chegar no Brasil, STJ vai avaliar, vai emitir um exequato e o juiz federal vai cumprir aquela carta rogatória. Todavia, tem situações que a solicitação não vai partir de um juiz. A solicitação pode partir de um membro da administração. Nesse caso, essa solicitação pode vir por meio de auxílio direto. Ok? Então, o auxílio direto é quando não necessariamente eu preciso ter juiz. Tá entendido? Dica final. Pega ali o Código de Processo Civil, a partir do artigo 21, proceda à leitura de todos os artigos dessa parte de cooperação jurídica internacional. Por quê? Porque isso aí é um prato cheio para a sua prova que se aproxima. Queridos, estamos chegando aqui no final da nossa live, estamos aqui completando 1 hora de live, onde eu tentei trabalhar com vocês aqui os principais pontos que podem aparecer ali na sua prova que se aproxima. O mais importante é você lembrar que essa é uma fase que é muito difícil. É uma fase que a gente tem que abrir mão de sono, de festas, de comemorações, de tempo livre, onde você poderia estar fazendo 1000 coisas, mas você escolheu. Você escolheu estudar por um projeto, que é um projeto que pode mudar a sua vida. Às vezes eu fico pensando, eu falo assim, gente, a prova da OAB é uma das provas que vai te garantir de imediato uma profissão. Por quê? Porque a partir daquela carteirinha, da obtenção daquela carteirinha, você será um advogado. E você vai buscar dentro, por exemplo, dos direitos humanos, lutar por aqueles que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade. Você poderá lutar por aqueles que muitas vezes são estrangeiros que estão no Brasil e que precisam desse apoio. Isso é uma parte muito importante do processo. Muitas vezes, pessoal, essa abdicação temporária, como o Alfinetando colocou aqui, é uma escolha que você faz por um propósito. Mas lembra que a vida, ela é feita dessas escolhas. Todo dia quando a gente acorda, você já acorda escolhendo. Você escolhe sua roupa, você escolhe o horário que você vai acordar, o horário que você vai sair, o que você vai comer. Tudo na vida são escolhas. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Escolher plantar, escolher colocar essa sementinha aqui dentro e cuidar dessa sementinha é uma escolha que você fez e você está de parabéns por essa escolha. Sabe por quê? Esse plantio vai gerar frutos. Você vai colher esses frutos. E no dia que esses frutos aparecerem, você vai olhar para trás e ver que valeu a pena. Valeu a pena cada noite mal dormida. Valeu a pena cada minuto que você passou estudando e se dedicando. Você vai ficar orgulhoso, você vai deixar a sua família orgulhosa e isso vai transformar a sua vida. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, que eu e toda a equipe aqui de professores do CPIURES estamos com vocês nesse processo. Que vocês têm outros colegas que estão na mesma caminhada. E sabe o que eu percebo? Nesse exato momento, a gente já está enxergando a linha de chegada. A sua prova é em aproximadamente 2 semanas. Ou seja, eu já estou vislumbrando a linha de chegada. Isso significa que está na hora de apertar o passo.
Está na hora de reforçar e redobrar os esforços. Está na hora de dormir menos, talvez, e dar aquele gás, aquele sprint final. Por quê? Porque depois que você cruzar aquela linha de chegada, ali sim você vai poder relaxar e aproveitar. Eu desejo aos senhores resiliência, perseverança, pensamento positivo e, sobretudo, que você aprenda a afastar da sua vida aquelas pessoas que não acreditam no seu processo, aquelas pessoas que não contribuem nada para esse processo. Sabe por quê? Às vezes a gente quer mudar essas pessoas, mas ninguém muda ninguém e cada um só consegue dar o que tem. Então se apega àqueles que estão sonhando os mesmos sonhos que você. Eu deixo essa mensagem para vocês aqui no final da nossa live, me colocando à disposição. Podem entrar em contato, pode mandar direct, dizer que foi uma honra participar dessa live aqui junto com vocês, parabenizar a nossa coordenadora aqui do CP Iures OAB, parabenizar os demais professores que estão nesse projeto. Por quê? Porque juntos somos mais fortes e iremos mais longe. CP Iures é um curso de excelência e essa mesma excelência que a gente busca assegurar aqui no seu processo de preparação para a OAB. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Ó, cortou bem no final? Então, novamente, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula ou até o nosso próximo evento. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.